De mim mesmo, não falo de visões nem de sonhos, porque sonhos e visões são revelações muito particulares. Mas quando o Senhor ordena, nós temos que falar das visões que temos. O Senhor deu uma visão a respeito da pandemia. E no início da pandemia, o Senhor me mostrou muitas árvores sendo queimadas e que aquilo era um juízo sobre os homens. Árvores nas Escrituras significam pessoas. Vamos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 24. Após Jesus curar um cego, ele tem uma visão e ele vê os homens como árvores andando. Árvores representam as pessoas e o fogo representa o juízo de Deus. E o Espírito me disse para falar do que havia me revelado sobre esta epidemia. Deus está irado com os homens. Deus está irado com as igrejas. A ira contra as igrejas, empresas, contra os que fazem negócio com as Escrituras. A igreja deve ser o reino de Deus na terra. A igreja é para ser o lugar onde o Espírito de Jesus Cristo tem a primazia, não para a organização dos homens, não para as obras da carne, não para a palavra do homem, não para que aquilo que os homens têm opinião acham certo. A igreja que vence o inferno é somente aquela edificada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não se corrompe. E o Espírito Santo não erra. E o Espírito Santo não engana. É o Espírito de verdade. E a igreja é para ser a coluna e firmeza da verdade. Portanto, quando a igreja se amolda aos padrões do mundo, e com desculpa de obedecer à lei dos homens, se adequa às leis da carne, é como se estivessem adorando a estátua que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor fez uma estátua para que eles se curvassem diante dela. Esta estátua representa os homens em suas obras da carne, em aquilo que fazem com a desculpa de obedecer à lei. Portanto, a única lei da igreja e que a igreja deve obedecer é a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Portanto, Deus está irado com toda esta situação. E aqueles que não quiseram parar as suas atividades religiosas estão parando segundo uma ordem que veio do trono de Deus, para que não façam a própria vontade, para que não falem a própria palavra, para que não andem segundo os caminhos do seu coração enganoso. E ainda disse o Senhor, a este juízo muitos não poderão escapar, e muitos crentes beberão a água com fel, amargarão o resultado de seguirem o engano dos homens, de se calarem diante da verdade e da injustiça, de terem medo do homem que é feno, que diante de Deus é como a erva que seca. Não tema os homens, você que crê no Evangelho e crê em Jesus Cristo, não tema a carne, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ainda disse o Senhor, o resultado para este país será crise social, fome, ingovernabilidade. Haverá, portanto, muito sofrimento. Preparem os vossos corações. A confusão religiosa levou ao juízo.
Preparem-se e orem, para que ninguém desfaleça na sua fé, mas que, buscando conhecimento da verdade, escapem da corrupção que há no mundo. Porque estamos vivendo Apocalipse 6. Haverão guerras, fome e morte. Guardem os vossos caminhos, voltem para as Escrituras, falem somente o que está escrito. Andem segundo a verdade. Se não falarem esta palavra, será escândalo após escândalos, pastores presos por corrupção, e muitos que estão pregando o evangelho perceberão o que está no coração. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não terá culpados por inocente, e tratará todos segundo as suas próprias obras. Portanto, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas que são do céu, não nas que são da terra, mas transformaram a graça de Deus em algo terreno, humano e diabólico. Vigiai, pois, e orai, porque o Espírito é a verdade, e diante do Espírito, os homens faladores, os pregadores de mentiras, serão mudos como as pedras. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam no coração. Deus olha para aquele que está abatido e contrito, aquele que está arrependido do seu pecado. Deus não despreza o arrependimento. Deus não despreza os que buscam com sinceridade a verdade. Não daqueles que constroem empresas no nome de Jesus para terem lucro. O nome do Senhor está sendo vituperado. O nome do Senhor está sendo blasfemado. Mas vejam, porque aquele que está sentado no trono não dorme, e trará sobre cada um o resultado de suas próprias atitudes, palavras e ações. Você que crê, ande no caminho estreito, busque a palavra pura de Deus. A palavra de Deus é pura, mas a palavra do homem é carne, é imundícia, é pão fermentado. Guardai, pois, os vossos caminhos, porque os dias são maus, para que todos nós possamos escapar por meio da graça de Deus. Amém.